Olá pessoal, vamos para a aula 271, avaliando o aprendizado sobre a equação fundamental da calorimetria. Questão número 7 diz assim: um corpo metálico com massa de 200 gramas constitui uma substância cujo calor específico vale 0,3 calorias por grama grau Celsius, inicialmente a 15 graus Celsius, é aquecido por uma fonte de calor que fornece 50 calorias por segundo. Então vamos lá, aos dados. É um corpo metálico de massa 200 gramas, é um corpo de calor específico 0,3 calorias por grama grau Celsius. Ele está inicialmente a uma temperatura de 15 graus Celsius e a fonte térmica tem potência. Ele não falou potência, mas ele falou que a fonte fornece 50 calorias por segundo. Nós é que sabemos que isso aqui é uma potência. Ah, professor, eu quero fazer uma regra de 3, eu não quero usar a formulazinha. Tudo bem, pode fazer, tranquilamente. Qual é a temperatura depois de 2 minutos de aquecimento? Item A. 2 minutos de aquecimento significa 60 segundos é 1 minuto. Então 2 minutos, 120 segundos. Bom, ele quer saber a temperatura. Então eu tenho que fazer a equação fundamental da calorimetria, mas eu preciso antes saber que a quantidade de calor fornecida foi a potência vezes o intervalo de tempo. A potência é 50 calorias por segundo vezes os 120 segundos. Segundo corta com segundo, segundo corta com segundo. 5 vezes 12, ó, porque eu tenho que fazer 50 vezes 120. Eu vou fazer 5 vezes 12, que eu sei que é 60. Deixei de fora 2 zeros que eu vou incluir agora. 1, 2, 0, 6.000 calorias. Essa é a quantidade de calor fornecida por essa fonte de 50 calorias por segundo em 120 segundos. Posso naturalmente fazer uma regra de 3. 50 calorias em 1 segundo. 120 segundos, x calorias. Tranquilamente. Agora, vou usar a equação fundamental da calorimetria, que é igual a mc delta de temperatura. Então, tá aqui. Eu sei que foi fornecida 6.000 calorias. A massa tá lá, 200 gramas. Calor específico. Tu vê, a pergunta que tu pode fazer é o seguinte: tenho que botar sempre as unidades? Não, não tem. Só tem que conferir e ver. Olha aqui, ó. Isso aqui que tá te mandando botar, ó, o calor em calorias, a massa em grama e a temperatura em graus Celsius. Então a unidade do calor específico é que te deixa claro quais as unidades você vai ter que usar. Então aqui eu vou calcular o delta de temperatura. Notem que caloria simplifica com caloria, grama com grama, e eu terei então a unidade graus Celsius como resposta. Agora, 200 vezes 0,3 dá 60. Tá? 0,3 é 3 décimos, vai ficar 3 vezes 20, 60. Então, 6.000. Esse grau Celsius que está dividindo, passa multiplicando, vai ficar a unidade grau Celsius, é igual a 60 vezes delta de temperatura. Então, 6.000 graus Celsius por 60 é igual ao delta de temperatura. Ou seja, esse zero simplifica com esse zero. Vai dar 600 por 6, 100 graus Celsius. É essa a resposta? Não. Ele pergunta qual é a temperatura após o aquecimento. Isso é o delta de temperatura. Se eu comecei de 15, a temperatura final será a inicial mais o que variou. Ou seja, 15 mais 100, 115 graus Celsius. Esse é o item A da questão. Vamos ao item B da questão. 7b. Qual é o tempo de aquecimento para o corpo atingir 165 graus Celsius? Então agora ele quer o tempo. 165 graus Celsius partindo de 15. Então o delta de temperatura, ele não quer que seja 100 graus Celsius, e sim ele quer que seja quanto? 165 menos 15, o delta de temperatura é 150 graus Celsius. Nem precisa fazer toda a conta de novo, porque se 2 minutos, uma fonte constante,
fez variar 100 graus Celsius, 150 graus Celsius vai precisar de 3 minutos, proporcionalmente. Ah, eu posso fazer isso? Claro que pode. Por quê? Porque a massa é a mesma, o calor específico é o mesmo. Então olha aqui, proporção direta entre a variação de temperatura e a quantidade de calor. Proporção direta. Se eu tenho, então, olha o que eu estou te dizendo para fazer. Se 100 graus Celsius precisou uma certa quantidade de calor e isso demorou um certo tempo, nota que a potência é constante. Então se a potência é constante, o tempo será proporcional à quantidade de calor. Então para variar uma temperatura linha de 150 graus Celsius mais 1,5 vezes mais, então vou precisar 1,5 Q e vou precisar 1,5 ΔT. Se eu precisei de 2 minutos ou 125 segundos para 100, 1,5 vezes isso dá o quê? Dá um intervalo de tempo linha, né, de quanto? 3 minutos, que é 180 segundos. Ah, professor, mas eu me sinto seguro se eu fizer tudo de novo. Tá, tranquilo. Faz a conta, qual é o novo tempo. Então faz uma nova quantidade de calor. MC, nova variação de temperatura, que é 150. Então faz a conta de novo. Massa, 200 vezes. Quer ver que eu vou fazer? Como as unidades, tá? Grama, tá? Caloria por grama grau Celsius, eu vou botar aqui 0,3 vezes 150. Isso aqui, eu nem preciso fazer a conta, porque eu já sei que é 1,5 vezes maior. Vai fazer essa conta aqui, eu já sei que vai dar 9.000 calorias, né? Porque 6.000 vezes 1,5, tá aqui. Aí depois faz de novo a formulazinha da potência, tá ali. Se calor é potência vezes ΔT, então ΔT vai dar calor pela potência, ou seja, faz 9.000 por 50, vai dar quanto? Vai dar os 180 segundos, tá ali, 180 segundos, que é os 3 minutos. Então dá para fazer de mais de uma maneira. Então essa aqui é a questão número 7. Tá? 8. Próxima questão. Usando uma fonte de calor que fornece 25 calorias por minuto, então 25 calorias por minuto agora, ali era por segundo, tá? Potência. Aquecem-se 100 gramas de um líquido durante 20 minutos. Então 20 minutos aquece-se um líquido durante quantos gramas? São 100 gramas desse líquido, 100 gramas desse líquido, massa 100 gramas, beleza. Aí é perguntado assim, durante 20 minutos. Nesse intervalo de tempo, o líquido sofre variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, sofreu variação de temperatura, um delta de temperatura de 50 graus Celsius. A pergunta é, sem que mude o estado físico, qual é o calor específico desse líquido? Então, equação fundamental da dinâmica, Q igual a mCzinho delta de temperatura. O problema é que eu não tenho o quê? A quantidade de calor. Então, vamos primeiramente calcular a quantidade de calor aqui no cantinho. É a potência vezes o delta de tempo. Professor, eu quero fazer a regra de 3 que eu achei mais fácil. Faça tranquilamente. Isso aqui não passa de uma regrinha de 3. 20 calorias por cada minuto. Em 20 minutos dará, olha ali, minuto cortou com minuto, 2 vezes 5, 25, 50 com 0, 500 calorias. Achei o 500 calorias. Só substitui agora. 500 calorias, massa 100 gramas, variação de temperatura 50 graus Celsius vezes o delta, errei. O Czinho é o que eu quero saber, Czinho é o que eu não tenho, ele pediu calor específico, vezes o delta de temperatura que eu tenho, que é os 50 graus Celsius. Agora, eu tenho 500 calorias, é igual 50 vezes 100, 5.000 grama graus Celsius vezes Czinho. Portanto, 500 calorias por 5.000
grama grau Celsius é o Czinho, que é o calor específico. 5.000, ó, corta 2 zeros com 2 zeros, 5 por 50, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Essa é a resposta da questão de número 8. Questão número 9 diz assim: para determinar o calor específico de um líquido, faz a seguinte experiência. Usando uma fonte de calor de potência constante, aquecem-se 200 gramas de água de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius em um tempo de 5 minutos. Em seguida, usando-se a mesma fonte de calor, 500 gramas do líquido são aquecidos de 30 graus Celsius a 60 graus Celsius num tempo de 2 minutos. Considerando que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, determine o calor específico desse líquido desconhecido. Então, a gente compara esse líquido com a água. Olha o que eu consigo fazer com essa fonte. Eu consigo pegar água, que a gente sabe qual é o calor específico, e com essa fonte constante, 200 gramas de água, o que eu consigo fazer? Fazer com que a água varie de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius. Ou seja, variar a temperatura de 30 graus Celsius. Num determinado tempo, que é um tempo de 5 minutos. Beleza? Agora, quem fez isso foi uma fonte de potência constante. Lembra que potência é a quantidade de calor pelo tempo. Tá? Ou a quantidade de calor é potência vezes o tempo. Certo? Então, como a potência é constante, o tempo é proporcional à quantidade de calor. Então, o que ele me diz? Ele me diz o seguinte, que aqui tem uma quantidade de calor fornecida para a água. Ou seja, essa quantidade de calor, inclusive, eu sei calcular, que é M vezes C vezes o delta θ para a água. Ou seja, eu vou chamar de QA, quantidade de calor fornecida para a água. Tá? Então, massa de água, 200 gramas, calor específico da água. 1 caloria por grama grau Celsius, ele me falou na questão, mas tu tem que saber isso aí, porque é da definição de calorias. Vezes 30 graus Celsius. Então eu sei que para um tempo de 5 minutos são fornecidas por essa fonte 30 vezes 200 vai me dar uma quantidade de calor QA. 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3, 0, 6.000 calorias. Como a proporção é direta, olha só, eu sei que 5 minutos, vamos fazer uma regra de 3, tá? Ou eu poderia calcular a potência também, pode ser, vamos calcular a potência, que a gente já sabe a potência que é constante. Eu já sei que são 6.000 calorias em quantos minutos? 5 minutos. Então 60 por 5 dá 12, com mais 2 zeros, 1.200 calorias por minuto. Agora eu sei que o líquido fica 2 minutos sendo aquecido pela mesma fonte. A quantidade de calor que o líquido recebe é a potência da fonte vezes o delta T do líquido. Então vai fechar, ó, quer ver? Quantidade de calor do líquido é 1.200 calorias por minuto vezes 2 minutos. Conclusão, quantidade de calor do líquido, 2.400 calorias é o que o líquido recebe. Agora eu vou fazer a questão então da equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor do líquido é a massa de líquido vezes o calor específico do líquido vezes o delta de temperatura que o líquido sofreu. Então daqui, já calculei 2.400 calorias, massa, ele me diz que são 500 gramas do líquido. Então 500 gramas vezes calor específico do líquido, não sei, e o líquido foi de 30 para 60, então 30 graus Celsius. Tá aí, ok? Então agora, olha aqui, ó, eu vou isolar o calor específico. Vou deixar o 2.400 calorias do lado esquerdo aqui, né, só invertir, dividido. Esses dois termos, 500 gramas e 30 graus Celsius, estão multiplicando, passam dividindo. Tá ali.
Agora, 2 zeros no numerador, eu vou simplificar com 2 zeros do denominador. Aqui, ó, 24 dividido por 3 dá 8. 8 dividido por 5 é 1,6. Só que tem um zero aqui, então tem que dividir por 10. Então, o calor específico do líquido, 0,16 caloria por grama grau Celsius. Então, a gente tem que fazer duas contas para chegar à quantidade de calor e finalmente chegar ao calor específico. Número 10. Dois corpos A e B têm volumes iguais e a densidade do corpo A é o dobro do corpo B. Então, dois corpos de mesmo volume, então o volume do A é igual ao volume do B, sendo que a densidade do corpo A é o dobro da densidade do B. Então, dobro da densidade do B. Lembrando, densidade é massa por volume. Se o volume é o mesmo, proporção direta entre densidade e massa. Se a proporção é direta, então a massa do A será o dobro da massa do B. Massa do A, dobro da massa do B. O que mais nós temos aqui? Continuando. Ele diz que o calor específico, a razão entre o calor específico, densidade do B, o calor específico de A vale 3 meios do calor específico do B. Então o calor específico do A, Czinho, é 3 meios do calor específico do B. Aí ele quer saber o seguinte, sendo fornecidas quantidades de calores iguais, determine a razão, a relação entre as variações de temperatura de A, ΔTA, e de B, ΔTB. Ou seja, ΔTA por ΔTB. Então eu sei que QA é igual a QB. Ele me disse, são fornecidas as mesmas quantidades de calor. Ou seja, massa de A, calor específico de A, ΔT do A, será igual a massa de B, calor específico do B, vezes o ΔT do B. Ele quer a razão entre ΔTA por ΔTB. Então como é que eu vou fazer isso? Olha aqui. Dá para substituir agora ou depois, tu que sabe. Vamos substituir agora. Massa de A eu vou substituir por 2 vezes a massa de B. Czinho de A eu vou botar 3 meios do calor específico de B vezes o ΔT do A. É igual a massa de B vezes Czinho de B igual a ΔT de B. Então nota que, como eu sabia que massa de A era o dobro da massa de B e o calor específico do A era 3 meios do calor específico do B, eu substituí. Porque daí eu posso simplificar massa de B com massa de B, calor específico de B com calor específico de B, 2 com 2. Sobra 3, olha aqui o que sobrou. 3 ΔT de A é igual a ΔT de B. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo e esse ΔT de B que está no numerador passa dividindo. Então vou ficar ΔT do A sobre ΔT do B é igual a 1/3. Tá aí a resposta, 1/3. Tá? Legal, então aí as questõezinhas da página 288 do Vereda Digital. A aula está encerrada, agradeço a presença de todo mundo. Até a próxima aula.